Queridos amigos, queridos irmãos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Agradeço a Deus, a Jesus, a Web Luz que nos dá a oportunidade de estarmos aqui com vocês. Vejam também a nossa live aos domingos às 20 horas pelo Face e YouTube. Façam conosco o culto cristão do lar. Vamos agora ao programa Colóquio com Mariluza. Mandem as suas perguntas, deem o seu joinha, divulguem o programa. O pensamento da semana. Ouça e medite. A sociedade está corrompida. Há alguma solução que se proponha? Vergonha. Gregório de Matos Guerra, do século XVI. Cognominado A Boca do Inferno pelas suas críticas. Embora seja do século XVI, o pensamento é muito oportuno. Muito bem, vamos ver quem nós vamos saudar hoje. Eu te saúdo, Mohandas Karamchand Gandhi, mais conhecido como Mahatma Gandhi, que nasceu dia 21 de outubro de 1869 e veio a morrer assassinado no dia 30 de janeiro de 1948. Ele foi um pacifista e, baseado no livro Desobediência Civil de Thoreau, ele fez toda uma revolução política e social, não apenas na Índia, que ele ajudou a libertar do domínio do colonialismo inglês, mas ele influenciou toda a humanidade do seu tempo, como continua influenciando até hoje. Até 1910 ele correspondia com Tolstói. Eles trocavam ideias com relação ao pacifismo, às desigualdades sociais e à desobediência às leis que fossem ou inócuas ou injustas. O Gandhi era conhecido como grande alma pela sua evolução espiritual e seguiu David Thoreau. Esse pacifista afirmou que a felicidade é quando o que você pensa, o que você diz e o que você faz estão em harmonia. Porque muita gente faz um discurso vazio, prega uma coisa e na hora de exemplificar faz outra. E é o que mais nós temos visto no dia a dia, tanto que as palavras estão perdendo o sentido que têm e estão sendo utilizadas por um sentido totalmente contrário ou deletério ao seu significado. Portanto, é preciso estar atento se aquilo que se pensa, aquilo que se diz, é aquilo que se exemplifica, tal como Gandhi o fez e muitos outros luminares fantásticos que deixaram seu exemplo e arriscaram e doaram a sua vida contra o crime. Vamos ver o tema de hoje. Nós já falamos de igualdade, já falamos de liberdade e hoje vamos abordar o tema da fraternidade, ou caridade ou amor ao próximo. O que seria necessário para a harmonia e felicidade na Terra? Todo mundo quer viver em harmonia, todo mundo quer usufruir da felicidade. E nós não nascemos no mundo para sofrer. Na verdade, a felicidade pode ocorrer com todas as pessoas. Acontece que, em nome de se lutar pela liberdade, ou mesmo pela igualdade, em todas as épocas, se impuseram leis que eram ou inócuas pelos particularismos e interesses meramente econômicos, na maioria das vezes, se implantavam leis desumanas, leis tendenciosas, e se esqueceram dos movimentos de fraternidade,
de empatia e de espiritualidade. Na verdade, em nome da igualdade, se fizeram muitos crimes, nem precisa ir muito longe. Basta lembrar a Revolução Francesa, basta lembrar que em nome da liberdade, da igualdade, da teosofia, se detonou a própria filosofia. E mesmo algumas escolas filosóficas propugnaram pelo mal do ser humano. É dessa forma que Epicuro nega a existência de Deus e diz que nós somos fruto apenas das nossas células e dos nossos átomos. Não importa o que façamos. Então, Epicuro jogou no lixo o livre-arbítrio e a crença de um Deus, de um ser superior, e bateu de frente, portanto, com Sócrates, Aristóteles e todos aqueles que propugnaram pela existência de Deus, a existência da alma e mais, a pré-existência da alma, a pós-existência desta alma, e de que a lei natural, que é a lei de Deus, é bem superior e é a única que não erra às leis humanas, que sempre servem a interesses de grupos que estão dominando aquele país, aquele povo, aquela época. Então, todos os dominadores de todas as épocas, eles não superaram a lei natural ou a lei da fraternidade, que foi implantada por Jesus, que foi exemplificada por Buda através da sua compaixão, que foi exemplificada por Lao Tse, por Gandhi e por tantos luminares que em suas áreas de atuação exemplificaram a fraternidade e o amor. A outra pergunta que vem muito à mente: como conseguir esta verdadeira fraternidade? Essa fraternidade nasce da própria necessidade intelectual de se entender os anseios e necessidades do homem, os nossos e os alheios, da humanidade como um todo. Então, a nossa necessidade de conhecimento impõe que a gente siga as doutrinas socráticas e não a de Epicuro ou dos sofistas, que apenas discutiam pelo prazer de impor ideias. E num momento eles provavam uma determinada ideia para no momento seguinte ir contra a mesma ideia e através de sofismas comprovar o contrário do que tinham comprovado a princípio. Os sofistas existem em todas as épocas para causar confusão. Esta fraternidade cresce quando se tem empatia pelo outro. É o tal QI, intelectual, e depois o QE, emocional. E se coloca no lugar do outro e se aprimora quando há um sentido de amor ao próximo como a si mesmo, que é o QS, ou coeficiente espiritual, descoberto por Danazoar e neurofisiologistas, que através dos positrons do elétron descobriram que as pessoas que têm amor ao próximo são felizes, portanto a felicidade é possível. E eles têm um ponto Deus ou um ponto luz na região temporal do cérebro. Já os psicopatas não têm a parte do cérebro atrás do globo ocular, porque eles não têm empatia, eles até ficam felizes com o sofrimento dos outros e eles realmente não têm a fraternidade ou o amor ao próximo. Nós podemos continuar agora? Vamos em frente? Por que é tão difícil de se conseguir isto? A fraternidade entre os membros de uma nação e mais ainda entre as nações diferentes? É difícil de se alicerçar esta fraternidade que existe no ser humano, porque todo ser humano tem em seu fulcro, ele tem a bondade dentro de si. Parece um absurdo quando nós vemos que 2/3 da população
não estão voltadas para o bem, não estão sequer voltadas para lutar contra o mal, porque as pessoas têm muito medo de se esforçar e lutar. Então, o que nós estamos vendo? Que devido ao egoísmo, ao orgulho, à vaidade, à ambição que hoje em dia se transformou numa coisa muito maior, muito superlativa, se transformou numa ganância, é que não se consegue chegar à fraternidade. E só teremos igualdade e liberdade se a fraternidade vier à frente. Kardec já diz isso. Porque igualdade total nós não vamos ter, as pessoas são diferentes, mesmo dois gêmeos univitelinos têm pensamentos diferentes, têm impressões digitais diferentes, têm escolhas diferentes. Mesmo irmãos siameses têm maneiras de pensar diferentes, têm maneiras de ser diferentes. Então essa igualdade total jamais teremos, mas quando as nossas leis forem justas, teremos igualdade de atendimento para todos, para deficientes, para pessoas que têm dificuldades intelectuais também, para pessoas que têm mais facilidade intelectual e então eles serão beneficiados para trabalhar em pesquisas a benefício da humanidade, não terão que lutar sozinhos dentro do seu ideal, porque as leis os protegerão. As crianças, os jovens não serão direcionados para o mal, para a droga que está aí, cada vez uma droga pior. Há pouco tempo nós vimos reportagens de que Londres está enlouquecida, a sua polícia e os seus médicos, porque lançaram uma nova droga depois do crocodile, que transforma a pele humana como se fosse a pele de um crocodilo. Depois da melda, depois de tantas coisas ruins, eles criaram o pó de macaco, que a pessoa, sob efeito dessa droga, ela já arranca a roupa, sobe num prédio, pula lá de cima, se mata ou mata outra pessoa e é obrigada a ser contida pela força da polícia e sossegada com alta medicação, amarrada dentro dos hospitais, até que passe o efeito da droga. Então, por que não se usar essa tecnologia, se houvesse fraternidade? Seria para a cura, seria para o equilíbrio, seria para o bem-estar, seria para o conhecimento, seria para o crescimento. Mas como nós não temos o QS, que é o coeficiente espiritual, como não temos espiritualidade, então não temos nem igualdade, nem liberdade, porque não temos ainda a fraternidade, o amor ao próximo. Então não é tão difícil assim. É preciso que a fraternidade venha à frente. O discurso sobre a bondade, o amor, a empatia são muito lindos, mas executar as ações que a bondade, o amor e a empatia exigem é muito difícil. Para o homem atual é praticamente impossível, porque ele está voltado para os bens materiais, o consumo. Ele quer se mostrar através daquilo que ele tem e não daquilo que ele é, não é? Porque o pão nosso de cada dia do ser humano atual virou todo um arranha-céu de desejos, de ambições desenfreadas, que derrubam todo o sentido da ética, da moral e da própria existência humana. É preciso, portanto, muito cuidado. E vem então o pensamento. Dir-se-ia então que a fraternidade é impossível entre os seres humanos? A fraternidade é o ideal mais nobre que o ser humano pode ter, porque o leva a se doar pelo próximo, a se sacrificar pelos demais, como Gandhi, como Jesus, como Buda, como Lao Tse, como Confúcio, como Tiradentes, como D. Pedro II, como os discípulos de Jesus, como Chico Xavier, como Joana d'Arc, como Churchill e tantos outros famosos e anônimos, como Tesla, como tanta gente boa. E então, como nós devemos fazer para atingir essa fraternidade ideal?
temos o roteiro perfeito em todos os luminares da humanidade e atingiremos através da nossa oração e do nosso esforço. Veja bem, aqueles que não têm o ponto Deus, o ponto luz no cérebro, porque aqueles que têm, você pergunta a eles, o que você deseja? Eles dizem, eu não desejo nada. A maioria das pessoas querendo bancar o bonzinho disse, eu quero a paz do mundo. Você tira o eu e tira o quero, só a paz do mundo. Então é só você jogar fora boa parte dos seus desejos, né? Então veja bem, se você realmente quer a paz do mundo, você vai lembrar o que essas pessoas têm, a felicidade, eles dizem, eu não quero nada, eu tive pais maravilhosos, aliás tenho pais maravilhosos, adoro meus irmãos, meus cunhados, minhas cunhadas, meus sobrinhos, meus tios, meus primos, minha família é um bem maravilhoso. Me casei com um homem e uma mulher muito acima daquilo que eu idealizava como a melhor pessoa do mundo. Tenho filhos maravilhosos, trabalho no que gosto, ganho além do que preciso para viver. Tenho condição de ampliar essa minha área profissional, melhorar ainda mais o meu desempenho. Tenho tempo para usufruir de hobbies, de fazer filantropia, de desempenhar algum tipo de benefício com a sociedade onde eu exerço o meu trabalho. Essas pessoas são espíritos tão elevados que os neurofisiologistas, avaliando com alta tecnologia o seu cérebro, descobriram que eles têm na região temporal o ponto Deus, o ponto luz. Se você passar a mão aqui na sua região temporal, você vai encontrar uma área um pouquinho mais funda. Antigamente, né, quando a pessoa tinha dor de cabeça, ela mexia nessa área mais funda, fazendo fricção no sentido horário, dos dois lados. Eu estou fazendo de um só, mas é dos dois lados. Ou passava aquele cristalzinho japonês, não sei se vocês se lembram, para passar essa dor de cabeça. Na verdade, é um ponto onde entram, às vezes, energias negativas na nossa cabeça. Mas quem tem o ponto luz, o ponto Deus, não entra. Nós temos outro ponto negativo na nuca, quase no alto da coluna vertebral, quando se liga ao cérebro. E aí também, às vezes, há um ponto de energia negativa entrando. E nós temos ponto de energia positiva entrando no coronário, na parte frontal. E como que você consegue acender seu ponto luz, seu ponto Deus e melhorar? Cultivando a fraternidade, o amor ao próximo, perdoando, trabalhando com alegria, mantendo a felicidade alheia, fazendo yoga, fazendo meditação, lendo um bom livro, ouvindo boa música, estando voltada para o benefício alheio. O seu ponto luz começa a se acender, e isso é estudo científico, até o momento que a sua evolução seja tão grande que a felicidade para você é possível na Terra, mesmo vendo outras pessoas infelizes. Apesar de toda a empatia que você tenha pelos outros, você vai trabalhar pela felicidade até do seu inimigo. E você vai ter uma alegria que ninguém te rouba, uma evolução espiritual que é uma conquista do seu esforço, do seu trabalho, do seu amor. Que a fraternidade, então, se expanda entre nós. Muito obrigado, gente. Dá o joinha aí e mandem suas perguntas. A gente, na medida do possível, vai respondendo.